Fala, E meu aí, querido, tá bom? Antônio, como você tá? Tudo jóia e você? Vou dar o ângulo aqui que na hora que Tá. minha cabeça sumiu. Vai lá. Bom demais. Foi um prazer receber você aqui nessa live, viu, Marco Antônio? Para mim é uma honra estar com você aqui. Você é um cara que me inspiro muito há muito tempo. Quando eu entrei para a Prudential, eu já ouvia falar de Marco Antônio Fagundes, né? E sempre me inspirei muito na sua rotina, nos seus resultados, né? Sempre me contribuiu muito, um cara muito disponível. Antes da gente começar, vamos fazer aquele exercício lá com o pessoal. O pessoal aqui, ó, Bora. triângulo aqui embaixo, aqui, ó. Quem entrou aí já tem 30 pessoas na live. Hoje cedo nós colocamos 75 pessoas. Na terça-feira nós colocamos 100 pessoas. Vamos bater esse recorde hoje. Convida aí cada um de vocês aí para a gente poder encher essa live. Vamos lá, pessoal. 5 minutinhos. E aí, a Tamara tá entrando. Ela que ganhou o sorteio que o Porcel fez. Ah, O é? Porcel, ela que ganhou. E assim, Parabéns, muita gente Tamara. fez um sorteio, só foi uma pessoa, mas boa sorte aí. Ah, Esse que aí, bom. pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live. Mais um dia aí para a gente compartilhar e fazer crescer o nosso mercado de seguros de vida. Né? O foco. Eu sou especialista em seguro de vida, Marco Antônio é especialista em seguro de vida. Esse ano eu me vinculei aí ao MDRT. MDRT, o Marco Antônio aí já é ficha carimbada lá, né? É, Já, já já é um tá. bocado vezes. É isso aí. Bom, Marco Antônio Fagundes. Quem é o Marco Antônio Fagundes? Muitos já conhecem, mas é 20 anos de experiência em seguros de vida. Apesar dele trabalhar com outros segmentos também, como eu, mas é 20 anos de seguros de vida. E o primeiro na Prudential, na época, se não me engano, até o primeiro brasileiro, porque poucas pessoas faziam o que a gente fazia lá dentro. O primeiro a fazer 400 semanas consecutivas de 3 planos ou mais. Ou seja, 8 anos protegendo 3 ou mais pessoas por semana. Isso é consecutividade, isso é disciplina. O cara é fera, é fera. Vamos lá. Marco Antônio, seja bem-vindo. Vou passar a palavra para você se apresentar melhor aí e vamos lá. Bom, pessoal, obrigado aí pelas 48 pessoas que já estão nos assistindo, né? Na verdade, o objetivo aqui é nós passarmos informações, é ajudar as pessoas, né, que estão iniciando agora no seguro de vida, né, é mostrar aí um pouco do que é preciso ser feito para que a gente possa realmente aprimorar e melhorar cada dia o nosso trabalho, né? E ontem, né, dia 1º de abril, fez exatamente 20 anos que eu estou, né, na área do seguro de vida, né? Eu ingressei na Prudência no dia 1º de abril de 2000, né? E ontem foi 1º de abril de 2020, né? Bom, então... Parabéns. Obrigado. Bom, então, deixa eu contar um pouco aqui da minha história, tá? Eu sou formado em administração de empresas pela Newton Paiva, sou pós-graduado em marketing pela UNA, tá? E um pouco do meu histórico profissional, eu trabalhei na Ambev, né, quando ainda era Antártica e Brahma separado. Depois, eu trabalhei na companhia Hering, né, que é uma empresa que já foi muito grande, hoje é muito pequena. Trabalhei na Johnson Johnson, na divisão de videolaparoscopia. Nós representávamos aqui em Minas Gerais quando começou a cirurgia vídeo assistida no Brasil, né, que hoje é um sucesso. E a última empresa, antes de eu ir para a Prudential, era a Red Bull, né? Red Bull Energéticos. Eu trabalhei lá por um período grande também, comecei com Minas, depois eu fui assumindo outros estados, né? E depois eu vou contar um pouco, né, dessa passagem aí da minha ida da Red Bull para a Prudential, né, o que aconteceu, como aconteceu e por que a minha trajetória deu tão certo, ok? Bom, Ok, maravilha. vamos lá, tchau. Então, vamos ansioso para conhecer um pouco da história e saber de dicas para a gente poder vender mais, né? Vender cada vez mais seguros de vida. Marco Antônio, vamos lá. Você já começou, deu uma pincelada aí sobre essa história, mas eu gostaria de saber como que foi seu início e quais as dificuldades que você tem encontrado. Porque a gente sabe hoje que no Brasil o seguro de vida não é uma cultura muito implantada. Né? Ao contrário, por exemplo, do mercado japonês, do mercado americano, que hoje mais de 90% da população ativa tem seguros de vida, planejam. Mas no Brasil não, no Brasil é mais de 20%. Então, se hoje muitas pessoas já encaram uma dificuldade, eu
há 20 anos atrás. Conta um pouco aí da sua história, conta um pouco das suas dificuldades, o que você enfrentou aí nesse início? Bom, então, conforme eu falei, né, eu trabalhava na Red Bull. E aí eu comecei, na Red Bull, eu trabalhava só em BH, só em Minas, né? Depois foi feito um trabalho de divisão de área e ela passou de distribuidores para representantes geral. E esse trabalho deu certo em BH, depois passou para Brasília, Goiânia, Tocantins e assumi uma região grande. E aí eu decidi, na verdade, eles decidiram que eu assumiria todo o Brasil. E aí eu não queria e eu resolvi sair. E aí, de repente, eu recebi no meu celular uma mensagem que uma multinacional contrata profissional para a área comercial. E naquela época, né, tinha aquelas pessoas que trabalhavam com rede, e aí eu falei, deve ser. Mas aí eu fui conhecer, e aí eu passei por todo o processo, fui selecionado, e de repente, né, eu falei, bom, eu vou trabalhar nessa empresa. Bom, imagina, eu era um gerente da Red Bull, né, com CLT, com o carro da empresa, todos aqueles benefícios, e aí eu resolvi que eu ia para Prudente. Bom, então, aí eu fui para São Paulo, falei, bom, eu vim aqui pedir minha demissão. O Eduardo falou assim, vai trabalhar com o quê? Eu falei, Eduardo, eu prefiro não comentar. Ele falou, mas por quê? Disse, não, porque eu estou indo para uma empresa agora, que é uma grande oportunidade. Ele falou, mas Antônio, você vai assumir o Brasil inteiro agora, fica aqui, eu acho que é muito bom para você. Eu falei, não, Eduardo, eu já tomei a decisão e dia 1º de abril eu vou começar lá. Ele falou, cara, mas fala, o que é o produto? Eu falei, cara, o produto é seguro de vida. Ele falou, você está louco, né? Você vai deixar uma empresa que é líder mundial no produto que mais vende, né? Você tem um salário excelente aqui, vai ter um salário melhor, tem comissão. Qual que é a proposta deles? Eu falei, gente, a proposta deles é muito boa. E, na verdade, o pessoal que é mais antigo aí que sabe, né? A proposta era para ganhar R$ 2.300 por mês. Não tinha carteira assinada, né? Você era um corretor. E ele falou assim, não, Marco Antônio, então tá tendo algum problema, acho que nós não vamos deixar você sair não, porque isso é loucura. Eu falei, não, mas eu vou. E aí ele pegou minha carta de demissão, rasgou, jogou fora. Eu falei, não, a gente não vai deixar você fazer isso. Você surtou e acabou. Eu falei, não, vou. E aí a gente ficou naquela discussão e falou, ó, a carta tá aqui, você vai continuar trabalhando pra gente, mas vamos te dar 60 dias de licença remunerada. E aí a cada 15 dias a gente conversava, e passou 15, passaram 30, 45. Quando deu 60, eu falei, bom, agora eu realmente vou sair. E aí, eu só tinha duas opções, né? Ou vai dar certo, ou vai dar certo. E eu falei, bom, o que eu tenho que fazer? E aí, na época, o Brasil era treinado pelos coreanos e pelos japoneses. E o que eu fiz? Cara, falei, vou fazer o que eles fizeram, porque lá no Japão e na Coreia, né, a Prudente dava muito certo. E eu comecei, bom, o que você tem que ter? Primeiro, alta atividade. Segundo, disciplina. E terceiro, sempre fale a verdade para o seu cliente. Bom, o que aconteceu? Né? Como em 2000, gente, abril de 2000, hoje a cultura de seguro no Brasil ela ainda é pequena. Mas se a gente pensar 20 anos atrás, as pessoas não faziam seguro nem de carro. Né? Não faziam seguro de carro. E aí o seguro, eu lembro que era R$30, com IOF de 7%, dava 33%. Todas as cobranças eram feitas em boleto bancário. Não existia débito em conta. Né? E a gente sabe, né, que as pessoas, quando têm a opção de pagar em boleto bancário, quase ninguém efetua o pagamento. Ele paga o primeiro, de repente paga o segundo e não paga mais. Então, assim, era muito difícil. Então, além de você ter que fazer o trabalho do dia a dia, né, de angariar e buscar novos clientes, você também tinha que fazer o acompanhamento, porque o índice de inadimplência era muito, muito grande. Entendeu? E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com alta atividade. Né? E o que é alta atividade? É você chegar no escritório toda segunda de manhã, você selecionar 40 nomes, né? Dos 40 nomes você vai conseguir falar com uns 30, vai conseguir agendar uns 15, vai falar por 10 e vai fechar 3 clientes. Essa é a média. E é isso que eu fazia. Só que era um trabalho totalmente exaustivo, né? Porque quando você fala com 40 pessoas e você consegue, você tenta ligar para 40 e você fala com 30 pessoas mais ou menos, e você consegue agendar com 13, o desgaste é muito grande, porque são muitos nãos, nãos, nãos e nãos. E a gente não está acostumado com esse tanto de não, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu determinei que eu teria uma agenda muito apertada, de trabalhar todos os dias e de trabalhar muito, muito árduo. Ou seja, é um trabalho que você vai acompanhar os clientes bem de perto.
entendeu? Então, a base do trabalho foi essa, tá? Basicamente, né, é ter uma persistência, uma resiliência muito forte, né? É não ter medo de ligar para as pessoas e ter muita coragem. Por quê? Quando você é sincero, você é direto, você é correto com seus clientes, eles conseguem te reconhecer isso, entendeu, Thiago? Verdade, com certeza. É muito importante. Eu falo, primeira semana que eu entrei, deixa claro para o pessoal, eu e o Marco Antônio, a gente trabalha mais, a gente trabalha hoje no mercado com várias seguradoras, tá? Mas eu também comecei minha carreira na Prudential e a minha primeira semana que eu agendei, estou falando pessoal, tá falhando aí, porque Tá falhando, sua voz tá falhando bem. a gente tem que ficar atento aí porque está acontecendo lives aí, e a gente entra de novo. Verdade. Tá? Então, só aproveitando aqui. Pessoal, nas outras lives que a gente tem feito e tem assistido, tem caído bastante. Qual a dica que a gente deixa? Se cair, você tenta de novo e vai entrando de novo, né? Eu acho que hoje, que teve de manhã, caíram 5 vezes do JP, né? A sua ontem caiu bastante, as de hoje de manhã também. Então, assim, não desista não. Acho que vai ser legal vocês continuarem aí, que a gente vai poder trocar muita informação. É isso aí. E aqui embaixo, Leandro? Tô. Vai. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá pausando, mas tá dando para ouvir. Então, vamos lá. No meu início, eu liguei para quase 100 pessoas para agendar 25, para ser atendido por 10 e fechar esses 4 que eu fechei. Então, assim, a métrica é essa mesmo. O negócio a gente não pode desanimar. O pessoal falou que a minha tá cortando aí, né? Tá picando aqui, ele falou. A minha voz também tá picando ou a minha tá tranquila? Vocês podem responder aí só pra gente acompanhar? Tá jóia. Acho que sim. Bom, e eu queria até que o pessoal tem um campo. Tá dando sinal. Segura aqui. Tem um campo de perguntas que tem aqui embaixo, e quem tiver dúvidas, no final eu vou fazer algumas perguntas. Vai preenchendo sua pergunta, se você quiser, que no final a gente vai abrir um espaço para perguntar, beleza? E aqui, ó, o aviãozinho, clica no aviãozinho que está aí dentro e chama pelo menos umas 5 pessoas. E vamos encher, vamos bater 100 hoje. Marco Antônio, aqui, na sua época de consecutivo, né? Consecutivo. O pessoal está falando que o meu tá ruim, mas vocês estão conseguindo me entender? Que o Thiago tá ruim. Eu tô vendo aqui. Bom, então vamos lá. Vai melhorar. Tá, vamos lá. Qual que era a sua rotina? Né? Você falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é muito legal a gente entender um pouco da rotina do Marco Antônio, porque a gente tinha, sim, uma referência semanal. Mas como que era a sua rotina ao longo dessas 400 semanas? Né? O que você fez para não desistir durante 8 anos e manter uma consecutividade? Pois é, então, conforme eu te falei, né, e assim, muitas pessoas puderam me acompanhar, é o seguinte, é você ter autoatividade. Esse é o básico, né? Porque você não consegue fazer, tá, uma consecutividade, por exemplo, 400 semanas são 8 anos de consecutividade, né? E uma consecutividade é o seguinte, é você ter, né, aquele número de clientes executado, ou seja, a proposta feita, tá, dentro da semana. Por quê? Vocês que são da área do seguro, você sabe. Porque tem pessoas que fazem 3 numa semana, faz 10 na outra, fica 2 semanas zerada, e isso causa, no ser humano de modo geral, uma inconstância, porque você não fica numa linha tênue. Então, o que é interessante, tá? É que você tenha, primeiro, alta atividade. Por quê? A alta atividade, gente, ela vai te ajudar a você ter muitos clientes e você poder, inclusive, decidir com quem você vai fechar. Até porque, dentro da área do seguro, você sabe que muitas pessoas não decidem na hora. Eles querem pensar, eles querem comparar com o banco, ele sempre vai ter um amigo que vai vender seguro, ele sempre vai querer, depois que ele tem certeza se a esposa vai gostar, entendeu? Ele quer equalizar aquilo dentro, né, da despesa mensal dele. Então, assim, são várias atenuantes que eles vão tender para que o cliente não feche. Então, por exemplo, se você precisa fechar 3 seguros por semana, tá? E você atende 6 clientes, você não vai conseguir.
Então, o que você tem de ter? Você tem de ter, no mínimo, 10 fechamentos por semana, tá? Ou seja, para que você tenha 10 fechamentos, você tem que ligar automaticamente para 40 pessoas, né? E no final, eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica top, que isso eu falei, né, na Prudente inteira, do Brasil inteiro, para Prudente da Argentina, para Prudente do México, que eu estive lá. É essa dica de como você consegue equalizar, pegar todos esses 40 clientes, gente, e trazer para um mercado pequeno, tá? Bem pequeno, tá? Onde você vai poder trabalhar muito menos e com muito mais qualidade, né? E eu fui conseguindo desenvolver isso a partir do tempo. Então, no final, quando eu estava nas 200, 150, 200 semanas, eu já não estava ligando para 40 pessoas mais. Eu já ligava para 12 pessoas, para 15 pessoas, para ter um resultado, sabe de quanto? De 6 fechamentos. Né? Dentro desse período de consecutividade, onde eu fiz 3 semanas consecutivas, o período entre 250 e 300 semanas, eu fiz 50 semanas com 6,9 por mês. Ou seja, são 4 seguros por semana durante 50 semanas. E outro, foram quase 7 seguros por semana com CPFs diferentes, entendeu? Por quê? Porque isso, quando você vai aperfeiçoando o seu trabalho, você vai tendo essa facilidade de ter um número de fechamento maior. Isso é bem interessante, tá? Então, respondendo a você, Thiago, o que é a dica? Primeiro é autoatividade. Segundo, é você ter clientes para você decidir quem que você vai fechar. Que, na verdade, a decisão não é sua, é do cliente. Mas se você faz uma boa VBN, né? Se você tem todas as informações do cliente, se o cliente é verdadeiro com você e você sabe a real necessidade do cliente, é muito mais fácil de você estar buscando aí o plano ideal para ele. Até porque, né, gente, todos nós que estamos aqui conversando, essas 88 pessoas que estão aqui participando, a gente sabe que nem sempre a gente consegue atender todas as necessidades do cliente, né? Então, a VBN, que é a venda baseada na necessidade, nem sempre a gente vai conseguir. Por quê? O cliente tem uma necessidade X, mas para que ele possa suprir a necessidade X que ele tenha, ele precisa de desembolsar tantos por cento da renda dele e ele não tem essa disponibilidade. Então, você vai ter que equacionar isso de acordo com a necessidade dele, mas o que ele pode desembolsar também, entendeu, Thiago? Verdade. Não, e o que falou faz todo sentido. Assim, parabéns, porque realmente tem muita disciplina de manter dessa forma. Porque minha voz está falhando. Tá um pouquinho ainda, tá falhando. Tá. Mas, assim, uma agenda vazia hoje, você fica muito refém das pessoas. Né? E a pior coisa que você tem é você ficar refém de alguém que está falando que vai pensar. E ao invés de você ter no próximo cliente, você está lá insistindo com aquele cliente. Você vai até atrapalhar o processo dele pensar. Então, assim, muitas vezes, quando sua agenda está vazia, atrapalha muito esse processo. Então, assim, eu tenho certeza que muitos já devem ter passado pela experiência de ter uma semana com a agenda vazia e saber o quanto é ruim a gente ficar refém de 2 ou 3 clientes que falaram que iria fechar, mas estão pensando. Né? Então, as dicas que o Marco Antônio falou, pessoal, apliquem. Aqui quem está falando é alguém que fez um resultado fantástico, fez história, e está fazendo história fora também, né? Um resultado fantástico. É autoatividade PBN, que eu ia falar, mas depois você pegou e falou aí, venda baseada na que aí você faz algo personalizado para o seu cliente, né? Para o seu cliente. Marco Antônio, diga. Hoje, o que não pode faltar? Quais as características, né? Quais são as qualidades que não pode faltar no corretor de seguros de vida? Bom, eu acho que são 4 itens que não pode faltar de jeito nenhum, tá? Primeiro de tudo, tá? É você ter persistência, tá? Ou seja, tem que acreditar, tem que correr atrás, atrás não, tem que correr do lado ou na frente, né? Você tem que realmente, tá, buscar aquele cliente, ou seja, a gente tem hoje, acho que 0,3%, não é isso, JP? Sabe, de mercado segurador hoje coberto. Isso contando entre seguro em grupo, né? E esses seguros que a pessoa faz em banco. Então, a gente tem um mercado enorme para buscar. Então, a persistência, ela é muito importante. Sabe, tem que ter uma resiliência assim, muito forte, tem que acreditar de verdade nisso, né? Ou seja, e assim, dentro, né, do que a gente pensa, assim,
você tem que ter, entre aspas, uma cara de pau de chegar lá e oferecer para o cliente. Porque muitas das vezes, gente, o cliente não compra porque ninguém nunca ofereceu para ele. Nunca. Se eu estava conversando na obra lá com um servente, e ele falando, eu tenho um seguro de banco. Mas por quê? Ele, não, porque eu tenho família, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pedreiro chegou sempre e falou assim para ele, cara, você é idiota. Você faz seguro, e se você morrer, sua esposa que vai ficar com ela? Eu falei, não, que bom que ele falou isso, né? Aí eu voltei pro servente e falei, o que você acha? Ele falou, cara, ele pode até ficar pro Ricardão, mas em compensação, meus filhos não vão passar fome, não. Aí eu falei, olha que aula que o servente ganha, menos da metade que o pedreiro ganha, e o cara dando aula. Aí eu falei, cara, que legal, tá vendo? Você não tem, né? Você tem 3 filhos, tá? Você ganha o dobro que ele ganha, tá? E, cara, o cara pensa na família, você não pensa. Ele, não, mas eu não tô nem aí. Eu falei, então tá bom, então a gente vai mudar o papel agora, tá? Você não morreu, mas você teve um acidente e ficou paraplégico. Aí você tem um filho de 3, um de 7 e um de 11. Cara, eles vão lá todo dia empurrar você na cadeira de roda, né? Eles vão dar comida para você, seu filho vai ter que sair para trabalhar. E falou, nossa, cara, eu tô precisando fazer um seguro de verdade, né? E assim, isso, cara, nasceu do servente que já tem, né, essa coisa. Então, por exemplo, se ninguém nunca ofereceu para esse cara, ele não vai ter, entendeu? O outro, por que ofereceu? Porque o gerente do banco dele falou, vou fazer um seguro para você aqui e tal, tal. E o cara acabou fazendo, né? É um seguro de banco? Atende às necessidades dele? Talvez não. Né? Ou talvez também atenda, mas o que é interessante é que ele tem algum tipo de proteção. E, gente, o último e o mais importante de todos é você ter coragem de falar para o seu cliente. Né? Tem um caso interessante aqui, esse eu já contei várias vezes, hoje ele é meu amigo pessoal, né? É um cliente que, na verdade, dentro das indicações, alguém me indicou ele, e aí eu liguei para ele e falei, aqui é o Marco Antônio, tal. Na verdade, né, o cliente ligou e me passou o telefone, eu completei e falei, Marco Antônio, e falou, aqui, já que você foi bem indicado, eu posso te atender, mas eu vou te atender somente eu só posso na quinta-feira, às 8 horas. Eu falei, cara, eu tenho uma reunião lá no escritório toda quinta-feira que eu não posso faltar. E a reunião começa exatamente às 8h30. Nós podemos marcar às 7h30 da manhã? Ele falou, pode. Aí tudo bem, aí na quinta-feira eu cheguei lá às 7h30, ele atrasou uns 15 minutos e tal. E olha que interessante, aí quando ele chegou e falou, você com o Marco Antônio, só um minutinho eu vou falar com você. Aí a gente esperei um pouco, e quando foi 8h15, ele falou, Marco Antônio, pode entrar. Aí eu cheguei, cumprimentei ele, falou, prazer, meu nome é Marco Antônio, obrigado por me receber. Só que, cara, infelizmente eu não vou poder falar com você hoje. Cara, eu tava assim com raiva, porque o cara é de um potencial fabuloso. E aí, ele pegou e falou assim, mas como não? Cara, sabe quem eu sou? Eu falei, sei, você é o fulano de tal. Ele falou, cara, você não vai falar comigo? Eu falei, cara, infelizmente não. Eu marquei com você às 7h30, cara, e eu tenho uma reunião que eu não posso faltar. Mas tá aqui meu cartão, se você mudar de ideia, você me liga. Aí isso foi embora, cara, chateado, né? Puta, esse cara, um potencial absurdo. Aí, nisso, cara, a pessoa que me indicou para ele me ligou, falou, Marco Antônio, você não atendeu o José lá? Eu falei, cara, não podia e tal. Falei, cara, o cara ficou puto, cara. Mas aqui, ele vai te ligar. Eu falei, não tá. Aí terminou, Marco Antônio, tudo bom? Cara, você foi a única pessoa que teve a coragem de falar aquilo para mim, você acredita? Eu, como assim? Cara, qualquer pessoa me esperaria 2 horas. Cara, você foi franco, você foi direto. Cara, que dia que você quer falar comigo? Eu falei, cara, na próxima quinta, 7h30 da manhã. E aí, cara, o que aconteceu? Cara, hoje o cara é meu amigo pessoal pra caramba, né? O cara, sabe? E o cara é de um potencial grande, é cliente meu, é esposo, filho, é empresa. Então, assim, isso, cara, de falar a verdade, às vezes a gente tem um pouco de receio, mas você conquista o cliente, cara, falando a verdade pra ele. Né? Porque quando acontece o sinistro, cara, né? Vai lá, o médico dá o atestado, né? Vai o advogado, vai. Mas, cara, mas se não tiver o cheque lá para poder, né, pagar todas as despesas, não adianta. Né? Então, esse é o último item, cara. Coragem. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, não valorizam o nosso trabalho? Porque muita pessoa não se valoriza. É verdade. Mas, assim, quando a gente não se dá valor, quem vai dar valor para nós? É verdade. Uma vez eu tive a ousadia de fazer isso também. Eu fui em Juiz de Fora atender um cliente, saí do Horizonte, fui em Juiz de Fora atender um cliente potencial. Eu fui para atender ele. Eu marquei com ele 1 hora de reunião. Quando eu cheguei lá, ele falou comigo, Thiago, eu só tenho 10 minutos. Eu falei assim, então muito obrigado, eu vou embora, porque eu te avisei com antecedência o tempo que eu precisava. O meu trabalho ele é muito importante. E aí, eu vi as costas, e ele falou assim, não sei. A gente conversou durante 2 horas. Então, ou seja, a pessoa só vai te dar valor quando você se dá valor.
que você falou realmente é fundamental. É falar a verdade e a gente se dar o valor. Porque muitas pessoas, igual no início da sua história, que o pessoal falou assim, que isso, você é louco, vai trabalhar com seguro de vida, você é doido? Né? As pessoas falaram isso, é porque existe, às vezes, um preconceito no segmento. Mas você entrou e provou o contrário. Hoje você tem muito mais sucesso, muito mais resultado, muito mais autonomia do que talvez você teria tido lá no sei. Então, assim, o sucesso que você tem fora de lá. Bom, e o que você faz, aproveitando que o momento que a gente está vivendo hoje, né, um momento onde as pessoas não só querem ter planos, mas também querem reter. E assim, ao longo de toda a sua trajetória, e eu também, a gente se preocupa muito em reter os clientes. Mais do que fazer novos clientes, você precisa de reter aqueles que já estão com você. Quais são as suas estratégias de retenção de clientes? Pois é. Então, hoje, gente, a persistência é muito importante, né? Porque conquistar um cliente é interessante. Agora, conquistar e manter, você vai ganhar o cliente 2 vezes, né? Então, porque é o seguinte, você faz todo um trabalho, toda conquista, vai lá, 1, 2, 3, 4, né? O cliente passa por uma readequação e você consegue aprovar, e aí, de repente, o cliente pega e quer cancelar, né? E geralmente, né, não sei se aconteceu com todos vocês, é quando você, né, um cliente cancela um plano, cara, e aí, quando esse plano é cancelado, cara, acontece um sinistro, cara, você fica assim, puxa, é mal, muito mal, né? Antes de resolver, eu tenho um caso lá de um cliente, não sei se vocês lembram, que é de BH, um acidente que teve num caminhão que desceu o anel rodoviário e saiu matando muita gente, né? Você tem ideia? Eu tinha uma segurada que ela morreu nesse acidente, que 1 mês e pouco antes ela me chamou, falou, Marco Antônio, eu vou cancelar o seguro e tal. Eu falei, mas por que não? Acho que perdeu a finalidade, meus filhos estão criados e tal, já estão estudando. E aí, cara, eu falei, bom, eu acho o seguinte, a decisão de cancelar sempre é sua, né? Mas eu preciso só rever por que a gente fez o seguro. Aí nós fizemos toda a revisão e tudo, ela, Marco Antônio, acho que eu não vou cancelar não, eu vou continuar com o seguro. Por quê? Quando você lembra a pessoa do porquê que ela fez o seguro, cara, isso vai na mente dela lá atrás. Ela pode até alterar, mas ela não cancelou. E aí passou um tempo e tal, aí no dia do acidente, cara, aí a pessoa, Marco Antônio, sua cliente, fulano de tal, morreu no acidente. Não. Cara, a primeira pessoa que me ligou foi o marido dela. Marco Antônio, a Márcia, eu vi que você estava com ela aqui mês passado, ela cancelou. Eu falei, não, você não acredita, a Márcia morreu no acidente. Cara, sabe aquele negócio que dá assim, de você falar, pô, que legal, né? De você ter ido lá e na hora que a pessoa quis cancelar, você fez toda a revisão do plano com ela, né? Então, isso também, gente, fica muito fácil quando você faz um trabalho que você está levando a necessidade para o cliente. Porque quando você leva uma coisa que está fora da necessidade, né, o que acontece? Geralmente a pessoa vai cancelar mesmo. Agora, por outro lado, né, conforme eu falei um pouco atrás, nem sempre a gente consegue atender toda a necessidade do cliente. E às vezes, quando o cliente liga querendo cancelar, e você revê para ele, relembra para ele a necessidade, em vez de ele cancelar, você acaba complementando o plano dele. Não é isso? Até porque, né, ontem fizeram 20 anos, né, que eu estou na área de seguro. Então, o que acontece? Dentro desses 10, 15, o cliente muda de necessidades várias vezes, né? Ele tanto aumenta como diminui. Ele tem um projeto de comprar uma casa, então ele faz um projeto de quitar a casa. Não, mas ele quitou a casa, mas ele pode ter quitado, mas comprou uma outra, fez um outro financiamento. Então, as necessidades, elas são variáveis. Né? Então, a manutenção do cliente vai também de você estar sempre pronto para ajudar, né? Sempre entendendo o que ele está precisando. Né? Porque muitas das vezes, quando o cliente fica muito abandonado, muito jogado, ele vai ser visitado por uma outra empresa, por um outro corretor, por uma outra companhia, por um outro banco. Né? E às vezes, né, se a necessidade do cliente não está de acordo, você acaba perdendo o cliente. Então, respondendo, o que você precisa fazer para ter a manutenção do cliente, não perder o cliente, tá? Primeiro, é ter um plano correto. É ter falado a verdade com o cliente lá atrás, quando você refez o plano, entendeu? É sempre, tá? Quando o cliente quer cancelar, mostrar para ele qual que é a necessidade, por que ele fez, né? E hoje, gente, eu vou dizer para vocês que é muito mais fácil manter um plano do cliente, porque as pessoas já têm hoje, tá? A consciência do que é ter um seguro, né? Hoje nós vivemos essa epidemia, essa loucura aí, né, desse coronavírus, né? E hoje, dentro
sei lá o que eu vou dizer, essa loucura desse... As pessoas estão muito preocupadas com isso, entendeu? Porque é uma coisa que muita gente tem e não sabe, algumas pessoas vão pegar e não vão saber, e algumas pessoas vão morrer, entendeu? Então, assim, e isso pode ser qualquer um de nós que estamos aqui, entendeu? Então, a necessidade de ter um seguro dessa é muito interessante. Entendeu? Então, a manutenção depende de quê? Da realidade do plano, de um plano dentro das necessidades do cliente, você ter falado a verdade e sempre estar mostrando para o cliente por que ele fez aquele plano. Verdade. Legal. Você fala né? Você fala baseado na necessidade. É muito difícil da pessoa cancelar, né? Você colocou a educação dos filhos, você colocou o padrão, os projetos e sonhos da pessoa. Aí, na hora que a pessoa quer cancelar, fazer alguma coisa, qual que você vai cancelar? A educação do seu filho? Verdade. De onde você quer tirar aqui? Aí, nossa, é difícil tomar essa decisão. Você imagina para mim falar para você, a vida é sua. Você não está com... Então, assim, a gente não vendeu completo, porque você mostra que ele precisa de todos os... Isso fica muito na hora que ele tem cansaço. E como você falou, é a hora da gente lembrar o motivo pelo qual ele fez. Porque o nosso produto não é um produto que a pessoa vai ficar usando. Então, tem cliente que vai falar assim, eu não estou vendo muito sentido, eu não estou usando. Tem um cliente que me falou isso comigo, eu não estou usando. Pô, ainda bem que você não está usando, né? Ainda bem, é verdade. Porque é para ficar usando mesmo, não. É um produto que está lá. É verdade, é verdade. De segurança lá, o step da sua vida. E Marco Antônio, tem uma coisa que você falou no dia que a gente tomou um café que eu considero muito importante, o quanto que isso é importante para você. E é o combustível do nosso trabalho, que são as recomendações. E tem pessoas que acham que o mais importante é isso, é aquilo. Tudo é importante. O processo inteiro é importante. As recomendações, eu tenho uma ênfase nelas. Eu queria que você falasse sobre as recomendações, como pedir com qualidade, o que você vê hoje como as recomendações do nosso segmento. Ótimo. Bom, essa parte, gente, eu acho que é a parte mais importante, tá, de todo esse bate-papo nosso, tá? São as recomendações. As recomendações, cara, é o início, é o start, é o que alimenta o nosso trabalho, né? E eu lembro, na época da Prudente, que a gente estava lá e tinha lá um prêmio por recomendação. E a pessoa falou, não, eu ganhei 200, eu ganhei 50, eu ganhei 1000 recomendações. O que eu entendo? Que a recomendação não é o que alimenta o seu dia a dia, não é o cliente que você vai falar. Então, assim, ao meu ver, o volume de recomendação, ele não é importante. A qualidade da recomendação é que é muito, muito interessante. Então, vamos lá. Qual que é o processo? Bom, se você atender um cliente, você fala, me fala 20 nomes, a pessoa vai te falar 20 nomes, só que são 20 nomes aleatórios, sem qualidade, sem o cliente saber se você vai, se a pessoa quer ou não, se já tem, se precisa ou não. E outra, você vai ligar para a pessoa uma semana, 2 depois. Tudo aquilo já esfriou. E outra, não tem o contato dessa pessoa que te indicou com a pessoa que você vai falar. Então, eu vou dar uma dica para vocês, que foi alguma coisa que eu desenvolvi, que funciona muito bem. Então, vamos lá. Em vez de você pegar 30, 40, 5, 100 recomendações, esqueça tudo isso. Você vai pedir apenas 3 recomendações. Como é que vai ser? Tá? Você acabou, atendeu o cliente, fala, bom, seu cliente, tudo bem? Você gostou do meu plano? Gostei. Bom, o que você mais gostou? Porque quando você pergunta o que a pessoa mais gostou, ela vai dizer realmente o que ela gostou mais. E quando você toca no ponto que ela mais gostou, ou seja, a pessoa está feliz, está satisfeita e está sentindo, ou seja, a sensação de proteção é muito importante. Então, vamos lá. Então, ó, você concorda que existem pessoas do seu relacionamento, tá? Que elas precisariam também de uma proteção? Então, para um pouquinho, seu cliente, e pense para mim, 3 pessoas do mesmo nível seu financeiro, pessoas do seu relacionamento, que você acredita que gostariam de ter uma proteção dessa. Somente 3. Aí ele vai te falar, vamos lá, Pedro, você anota lá, Pedro, Antônio e José. Ah, ótimo, tá. Qual o telefone deles? O Pedro, número tal, o Antônio XXX e José YYY, tá. Bom, me fala um pouquinho do Pedro. Bom, o Pedro, ele é advogado, ele é autônomo, tem 2 filhos, tal, ou seja, uma pessoa que tem necessidade de seguro.
Tá. O Antônio é engenheiro civil, trabalha na Vale do Rio Doce, e é solteiro, mas tem uma renda boa. Tem uma coisa que ele se preocupa? Ah, sim, ele tem um projeto de ter lá sei lá, um canil para pegar cachorro na rua. Tá. E o José? Ah, o José, ele é meu cunhado, tá? Ele é representante autônomo e tem tantos filhos, tá? Bom, então vamos lá. Aí você pega o seu celular, tá? Tá lá e digita o telefone do Pedro. Oi, Pedro, tudo bom? Bom, Pedro, meu nome é Marco Antônio, tá? Eu estou aqui com o Joaquim, tá? Eu acabei de fazer uma proteção para ele e ele gostou muito e ele me indicou apenas 3 pessoas. E uma das 3 pessoas é você. Só me indicou passar para ele. Gente, passa o telefone para ele sem explicar, sem falar nada. Quando você entrega o telefone, você fica olhando para a pessoa. Espera ele falar o que ele falar. E aí, ele, não, porque eu estou aqui, eu gostei muito, eu te recomendei e tal. E aí, quando ele terminar de falar, você pega de volta o telefone. Pois é, então, o Pedro. Então, aqui, ó, conforme ele falou, uma proteção, você já tem proteção? Ele falou, não, não tem e tal, mas aqui, então podemos agendar na semana que vem? Qual horário você pode me receber? Aí você dá aquelas opções, ou tal hora assim, assim, ou tal hora assim, assim. Aí você já sai agendado dali. Gente, eu vou te falar, 50% do plano está pronto. Aí você desliga, nem olha para o cliente, não fala nada, liga para o Antônio. Oi, Antônio, tudo bem com você? Ô, Antônio, aqui meu nome é Marco Antônio, eu estou aqui com o Joaquim falou muito bem de você, e eu fiz a proteção dele, ele me indicou somente 3 pessoas. Uma das 3 é você, tá? Eu queria que você falasse com ele. Dá o telefone para ele. A gente já pegou o speech, ele vai falar, e antes de terminar, você pega de novo. Pô, tudo bom, Antônio? Então, Antônio, aqui, ó, você já tem alguma proteção? Ah, de banco? Muito interessante. Então, o que eu vou propor para você? Eu vou te apresentar o que você tem no banco, e vou comparar com um plano interessante e ver se está dentro da sua necessidade. Você me permite? Ele, tá. Então vamos agendar. Gente, já sai agendado dali. E pega o telefone, liga para o terceiro, José. A mesma coisa. Gente, são 3 recomendações excelentes que você já sai dali pronto. Ou seja, você não tem que pegar 40 nomes para ligar para 30, para fechar 13. Ou seja, não tem aquele desgaste, não tem aquele... Tá tudo pronto. Então, é uma dica. Se vocês fizerem isso, vocês vão fazer 800 semanas consecutivas de 7 proteções. Pessoal, essa é a dica. Cada um que for conseguindo a consecutividade, vai lá na foto, lá no feed, lá onde está eu e o Marco Antônio, e fala assim, ó, já tô há 3 semanas consecutivas, já estou há 6 semanas. Isso. Acompanhar o resultado de vocês. E aí, pessoal, e outra coisa, pessoal, igual foi feito hoje cedo na live do Porcel, printa a tela, porque eu acho que é uma forma de gratidão também com o Marco Antônio, com o trabalho que a gente está desenvolvendo. Está aqui para compartilhar para vocês crescerem e venderem cada vez mais. Printa, posta stories, marca eu, marca o Marco Antônio. A gente vai recompartilhar e vai marcar vocês também. É uma forma da gente fomentar o nosso mercado e fazer o nosso mercado de seguro de vida crescer cada vez mais. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que a gente está fazendo seguro, sim, mas é um momento que a gente está a gente está aqui para o Machado. Não é não, Marco Antônio? Exatamente. Algumas pessoas perguntando sobre venda pelo WhatsApp, mensagens pelo WhatsApp. Você tem hoje trabalhando de dentro de casa? Pois é, acho que até a Tamara que perguntou aqui, não é isso? Bom, na verdade, hoje, né, Tamara, as vendas, as visitas hoje acabaram, né? Cessaram, acho até passar essa fase do coronavírus. Então, na verdade, hoje, a ligação, todo o contato é feito por WhatsApp mesmo, né? Então, o que eu recomendo? É que você vá na sua carteira para rever os clientes e pedir indicações dos clientes. Você sabe de alguém que está com alguma necessidade, alguém que esteja, né, vulnerável ou suscetível, né, ou que esteja sem proteção, e é tudo feito por isso, porque hoje, com a proposta, né, online, você não precisa mais de estar com o cliente, né? Você pode fazer uma conferência, você pode fazer um vídeo com ele e buscar tudo pelo WhatsApp. Eu acho que é uma ferramenta absurda, né? A gente tem hoje, gente, um presidente, né, que se elegeu pelo WhatsApp. Né? Imagina se a gente não vai conseguir fechar algumas proteções, né, pelo WhatsApp, né? Eu acho que é bem mais tranquilo. Então, assim, eu acho que é bem interessante, tem que buscar isso sim, né? Ou seja, postar aí dentro do seu um produto novo, né? Hoje, por exemplo, você tem aí, né, o DMH é para empresa, o diário de hospitalar, né, que algumas empresas têm. Lá eu digo, o orçamento. Isso. Então, assim, são algumas proteções que se você lançar aí, eu acho que alguém vai acabar lembrando e vai te indicar alguém ou vai complementar o plano, né? Eu acho que é uma ferramenta muito boa e é o que a gente tem para usar agora, né?
aquele ditado, né? Quando se não tem remédio, remediado está. Né? Então, esse é o remédio que a gente tem para poder buscar esses novos clientes. Eu acho que é interessante. Outra coisa que é bem legal de falar, né? E que no mercado não se pratica muito, mas que a Prudential ensina isso com muita categoria, e isso falaram aqui também de audit, bem interessante, né? É você trabalhar o cliente com duas fases, né? Tem o ABPIMBA, que você já vai, já leva, faz o plano na hora e fecha. Claro que em algumas situações isso vai ser interessante, tem que ser feito assim. Mas por que o fechamento em duas fases, tá? Ele é interessante. Porque a primeira fase você vai conhecer o cliente, quer fazer o quebra-gelo, né? Você vai pegar todas as informações, ou seja, tudo que você puder buscar de informação do cliente é interessante, porque quanto mais fidedigna for a informação que o cliente der, gente, mais acertado será o plano que você vai levar para ele. Né? E aí, a segunda visita, o cliente vai ficar esperando, gente, alguma coisa que você... Ou seja, você despertou um tanto de necessidade, você cavou várias possibilidades que o cliente nem imaginava que poderia acontecer. E aí, quando você vai levar a segunda, já existe uma expectativa do cliente, né, de coisa daquele. Quando você vai mostrando, ó, para essa situação eu tenho isso, para essa outra eu tenho isso, para essa outra eu tenho isso, e se nada acontecer, ainda tem isso aqui para você. Né? Então, eu acho que a semana, o fechamento em duas fases, ele é muito importante para a gente, que é corretor, principalmente para o cliente e, gente, para a seguradora. Por quê? Porque, gente, isso vai aumentar a persistência nossa, ou seja, vai aumentar o período de durabilidade do cliente, tá? Ou seja, com a gente, com ele sendo segurado e com a seguradora também. Vai lá, Thiago. Maravilha. Eu vou abrir. Eu estou aqui com 9 perguntas. Tá. Vamos lá. Como que você já não respondeu, né? Quem quiser fazer pergunta, também eu vou abrir a caixa de perguntas depois, pessoal. Depois vou repostar as suas. Vou abrir perguntas para o Marcos responder. Deixa aqui. Quem começa a vamos numa pergunta aqui do Jorge. Quem está começando a atividade no meio do corona? Bom, deixa eu entender. Essa é um corretor novo está começando a atividade agora, no meio do coronavírus. A sua voz falhou, Thiago. Essa é a pergunta? Quem está começando a atividade no meio do corona, qual a dica? Bom, falhou. Bom, então eu vou responder em cima do que eu tô lendo aqui, tá? Bom, eu acho o seguinte, a pessoa que está começando a atividade agora, tá? Ela tem, assim, na verdade, eu acho que ela foi premiada, né? Por quê? Porque existem já situações de dificuldade dentro do seguro que elas são muito grandes. Além disso, né, a pessoa ainda está começando dentro de uma fase que as pessoas, primeiro, estão com medo de gastar. Segundo, você não pode se relacionar com a pessoa, não pode visitar, não pode fazer nada. E terceiro, tá? Ou seja, está todo mundo com medo de dar um passo para frente. Mas, em compensação, a pessoa que está começando agora tem um mercado X, gente, que é absurdo. O que é mercado X? São as pessoas do seu relacionamento direto, tá? Que são parentes, amigos, colegas de escola, vizinhos. São as pessoas que te rodeiam. E são pessoas que, primeiro, eles vão te dar oportunidade. Então, eu penso o seguinte, que você pode... Ou seja, contactar essas pessoas, que algumas você vai poder até visitar, que são pessoas que estão no seu, sabe, grau de relacionamento. Então, eu acho que a oportunidade que você tem de fazer o primeiro trabalho com essas pessoas é muito grande, né? De oferecer, alguém citou atrás, não me lembro o nome, de oferecer doenças graves, que é um seguro assim que todo mundo vai usar um dia, né? É o seguro, é o sinistro mais bem pago, ou seja, é o seguro que a gente mais paga, na verdade, né? Não sei se você sabe, nesses 16 anos que eu fiquei na Prudential, eu consegui fazer uma carteira de 1.700 clientes. Né? Eu acho que foi a maior carteira que a Prudential já teve até hoje. Né? E o seguro que a gente mais pagou, que eu mais paguei, foi o seguro de doenças graves. Por quê? É um seguro que a pessoa ela tem uma doença, tá? Ou seja, no período de 6 meses a 2 anos, ela não vai poder trabalhar, tá? E
quando ela retorna depois de 2 anos, ela está totalmente fora do mercado. Então, o que ela precisa? Ela precisa de um valor financeiro que ajude durante o tratamento, tá? E que sobre um pouco de reserva, até que a pessoa vá se inserir no mercado de novo, que é muito difícil. Imagina, qualquer profissional que fique 2 anos fora do mercado, gente, ele não consegue entrar no mercado com a mesma renda, não consegue entrar no mercado, sabe, com o mesmo relacionamento. Ele vai sempre entrar ele vai entrar no mercado com uma desvantagem muito grande, entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa, sabe, de mostrar para a pessoa que a gente é muito vulnerável e que pode precisar de um seguro desse, entendeu? Então, eu acho que essa pessoa que está começando, ela tem uma oportunidade enorme de estar buscando essas pessoas que não têm o seguro e que são do seu relacionamento, ou que tem um seguro de banco, ou um seguro que não é completo, e poder auxiliar, né, para que a pessoa possa ter um seguro mais completo. Ok? Você voltou já com voz, Thiago? Não, está sem voz. Ô, gente, eu não estou ouvindo a voz do Thiago, vocês estão ouvindo aí? Aqui, ó. A próxima, eu vou responder essas perguntas aqui, Thiago. Sua voz não está aparecendo. Hã? Faz como é que é assim, ó. Para a gente voltar o número que a gente estava uma média de 80 pessoas, porque as perguntas aqui tá importante. O Marcos, eu estava te ouvindo, mas a voz falhou. Eu vi. Eu tentei fazer pelo processo aqui, mas não deu certo, não. Vamos pois lá. É, quando falha uma vez, para. Hoje eu assisti umas 3 lives, enquanto eu estava trabalhando aqui, que todos tiveram o mesmo problema e alguns caíram até 5. Então, eu acho que está na moda live agora, né? Agora está na moda, todo mundo faz, eu acho que a internet não está dando conta, acho que é isso. Não tá, isso é verdade. Eu estava pensando que o problema era comigo, mas não é não. Eu lembro que você falou. Mas não, tá geral mesmo. Pessoal, tem gente fazendo pergunta aqui. Façam suas perguntas, eu vou falar algumas considerações aqui. Tá. E, inclusive, eu estou falando em todas as lives. Eu deixei um e-book disponível para você baixar, no qual vai contorno de objeções. Eu coloquei umas 5, 6 situações de contorno de objeções que eu já utilizei, já tive resultado. Quem não baixou, vai lá nos meus stories, baixa. Muito bacana, legal, né? Eu vou fazer algumas lives semana que vem, eu vou estar envolvendo aí de novo, vou estar marcando vocês, avisando todo mundo aí também. Eu tenho um grupo de WhatsApp só de corretores para seguros de vida. Quem quiser entrar, depois me chama no particular que eu mando o convite. Beleza? Vamos lá, Antônio, vou voltar às perguntas aqui. Vamos. Aqui, ó, tem um interessante que eu vou fazer aqui, ó, do Ded, grande amigo Ded. Ded, abraço pra você, cara. Vamos lá. Aqui, ó, Marcão, fala pra galera a importância de manter a energia boa, mesmo em meses ruins. Não descontar no próximo cliente as dificuldades do cliente anterior. Boa, gente, eu acho que isso é interessante mesmo. Porque, gente, fases ruins todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Se não tem, vai ter, né? E acontece toda hora. Então é o seguinte, eu acho que você tem um pensamento positivo, uma boa energia e acreditar, primeiro, o seguinte, que o seguro de vida salva muitas vidas, salvam muitas pessoas, né? Eu acho que a gente tem aí uma ferramenta na mão que ela vai ajudar muitas pessoas. E muitas vezes, quando o cliente... Oi? Quando o cliente fala não, ele não está falando não para a gente, não para você. Ele está falando não é para ele está falando não é para a família dele. E às vezes, né, a gente fala, puxa, mas aquele cara precisava tanto de uma proteção, né? E a pessoa fala não. E aí você acaba comprando isso para você e entra aí numa depressão, numa neura. Então, assim, cara, eu acho que o alto astral, pensamento positivo, e sempre pensa assim, ó, eu fiz a minha parte. Eu levei essa proteção para aquela família, tá? Eu mostrei para a pessoa que ele precisa. Agora, a decisão é dele, né? A gente pode aí mudar o estado mental da pessoa e fazer ele entender que ele precisa. Agora, decidir por ele, a gente não pode fazer. Então, essa dica aí, o Ded, né, ela é legal, ou seja, gente, sempre com cabeça alta, sempre acreditando que você está levando o melhor. E pensa sempre que você fez seu trabalho, né? O nosso trabalho é levar para o cliente, tá? Ou seja, fazer ele entender que ele tem necessidade. Agora, se ele não quer, aí já não é, a gente não pode fazer mais, né? Nem Deus agradou todo mundo.
será que a gente vai... Então, alto astral, você acredita naquilo que você está ensinando, entendeu? Então, é muito interessante, tá? Que você entenda isso e libera a sua mente, entendeu? Você está levando coisas muito boas para as pessoas. Então, passe pensamento positivo sempre, ok? Fala, Thiago, contigo. Tiagão, tá me ouvindo? Não, sua voz sumiu. Bom, já que você está me ouvindo, tem uma pergunta aqui, ó. Fala um pouco sobre o seguro de empresas. Bom, vamos falar? Tá me ouvindo? Vou falar então. Bom, seguro de empresas. Bom, nesse tempo, né, que a gente foi, principalmente muita gente aqui de Prudential, a gente só trabalhava seguro individual. Só que grande parte dos clientes que a gente... Meu também ficou mudo ou só o Thiago? Vocês estão me ouvindo? Meu também? Sumiu? Marco Antônio sumiu? Deixa eu só ver aqui, Thiago. Peraí, esse pessoal está me ouvindo. Você tá me ouvindo, Thiago, ou não? Está ouvindo? Peraí. Você está me ouvindo ou não? Ah, está ouvindo sim. Ah, tá. Ah, beleza, vamos continuar. Então, grande parte dos clientes que a gente tem, eles têm empresa. Gente, e a empresa pode ser de 2, 5, 10, 30 mil, 15 mil, não tem problema. Todos eles vão ter uma empresa. E outra, qual que é a facilidade de vender para a empresa? É que muitas das empresas têm um sindicato onde existe a obrigatoriedade de ter o seguro, né? E se você já tem, tá? O seguro do cliente, ele vai decidir pela empresa. Então, assim, é uma facilidade muito grande. Eu acho que todos nós, tá, que temos aí uma carteira de seguro individual, vamos começar a olhar também para esses seguros em grupo, né? É muito mais fácil de vender, entendeu? É um seguro que, para você ter ideia, a gente está na época agora de crise, alguns clientes pensam em cancelar, mas ninguém pensa em cancelar o seguro da empresa. Por quê? Porque ele fica muito mais vulnerável se acontecer alguma coisa, entendeu? Então, assim, é um outro foco, é um foco interessante. Temos todas as empresas aí, nós temos aí Catu, nós temos aí a Centauro, nós temos aí a Mint, nós temos a MetLife, nós temos o Pase, nós temos várias empresas aí que têm aí gente, acho que o Thiago tá vendo? Você tá me ouvindo ou não, Thiago? Acho que não. Então, tem outra pergunta? Pode colocar aí. Aí, Zurich, né? Aí, Bia. Beleza? Um abraço para você. Ah, Ana Dominte aqui. Um abraço para você, viu, Ana? Thiago Sena, obrigado, galera, pela presença. Vou postar nos stories. Aqui, ó, tem mais uma do Ronaldo aqui, ó. O que você acha das cooperativas de seguro? Bom, tem conhecimento. E, na verdade, eu penso o seguinte. Se o cliente quer uma proteção de verdade, ele vai fazer um seguro, sabe, com uma seguradora, né? Que vai ter a proteção, né? Que ele vai ter lá a regulamentação, tá? Então, assim, eu não tenho muito conhecimento das cooperativas de seguro. Eu penso que elas são mais focadas, tá? Em seguros de veículos, né? Eu não tenho informação maior do que isso para fornecer para vocês. Mais alguma pergunta? Conheço. Ó, tem gente tá falando que conhece aqui. Ó. Vamos ver aqui se alguém tem alguma informação nova. Thiago, você tá offline ou tá online? Deixa eu ver aqui. Dirceia. Ah, aqui, ó, Dirceia. Peraí, tem uma Dirceia. Tudo bom, Dirceia? Um abraço para você. Como sair da objeção quando o cliente diz que já tem seguro pelo banco? Muito bom.
vamos lá. Isso aí eu vou te dar uma dica legal de como você faz isso. Muitas pessoas têm seguro pelo banco, né? Igual eu falei no início, é melhor ter pelo banco que não ter seguro nenhum. Mas se a pessoa tem um seguro pelo banco, o que você vai dizer? Bom, na verdade é o seguinte, deixa eu fazer um comparativo para você, eu vou te dar uma aula e vou explicar o que você tem pelo banco. E aí quando você pega a pólice, você vai ver que é uma pólice que não é uma pólice pensada. Ela não tem o VBN, que é a venda baseada na necessidade. Ela geralmente foi vendida por uma troca, entendeu? E o que você pode? Você pode, primeiro, complementar o que ele tem, tá? Segundo, quando o cliente entender o que ele tem na verdade, você vai ver que ele não está coberto em todas as necessidades. E se você já fez uma entrevista para o cliente, você sabe que ele tem necessidade de vários itens, aquele seguro está totalmente incompleto. Ou você pode complementar aquele seguro, e se ele não for adequado para aquele cliente, tá? Você vai trocar o seguro, substituir por um que ele precisa. Esse é o primeiro item. Agora, o mais importante de todos, Gisseia, vai ser o seguinte, tá? É que quando acontecer um sinistro, tá? O banco é um 0800. A pessoa que ficou, a esposa, os filhos, ela não vai ter a mínima noção de como proceder, qual a documentação e tudo mais. E quando ela tem um corretor, né, igual a você, igual o Márcio, ele vai ter toda a assessoria, toda a auditoria e tem uma pessoa que vai realmente pegar a documentação e fazer tudo e vai entregar o cheque. Esse é o grande diferencial, né? Gente, tem um item que eu acho interessante. Toda vez que o cliente coloca uma objeção, tá? Você vai pegar qual profissão que você é? Ah, ele é engenheiro, bombeiro, o que for. Você vai pegar dentro da profissão dele e pôr uma dificuldade. Você viu que a pessoa ela começa a se colocar no seu lugar e ver o tanto, tá? Que é importante ele ter alguém, sabe, que possa cuidar dele, ou numa ausência, ou numa dificuldade. Claudinha, tudo bom, Claudinha? Eu falei, Marcão, qual a dica para fechar seguro em tempos de quarentena? Ah, muito bom. Vou responder também. Então, Dissete, voltando lá, então, essa é o principal diferencial. É alguém que vai cuidar do cliente, ele não estando aqui, ou não tendo necessidade, ou seja, ou não podendo cuidar. E o banco não vai fazer isso, e nós sabemos muito bem, né, gente? Quem vai fazer vai ser o corretor, tá? Bom, Claudinha, em tempos de quarentena, né? Eu já até respondi atrás, mas eu vou frisar de novo. Como você não tem contato com o cliente, como você não consegue falar com o cliente, você vai ter que usar realmente a internet, principalmente os clientes de Vinópolis, né, Claudinha, que não atendem de jeito nenhum, não é mesmo? Então, o que é a dica, Claudinha? Eu acho o seguinte, o que você precisa fazer? Você precisa relacionar, tá, os seus clientes que não têm certos produtos, que não têm doenças graves, o cliente que está com uma cobertura abaixo do que ele precisa, né? Ou seja, aqueles clientes que você faz bem isso, você pedir as indicações daqueles clientes que você sabe que sempre te indicam, tá? E fazer um trabalho bem mais direto, bem mais focado. Ou seja, nessa época de quarentena, onde as pessoas estão muito mais vulneráveis, né? E elas não têm nenhum tipo de proteção, acho que é a hora que a pessoa tem de fazer isso. Talvez, Cláudia, eles não façam dentro da necessidade que eles precisam. Ou seja, ele não vai fazer, se ele precisa de um plano de 500, 800, ele não vai fazer, mas faz um de 300. Então, você vai pelo menos buscar alguma coisa e vai levar proteção para o cliente. Acho que esse, sabe, é a dica aí que eu te dou para essa época que a gente vai de quarentena, né, gente? Que se Deus quiser, né, na próxima semana aí vai começar já a equalizar. Não é isso? Mais alguma pergunta? Thiago, conseguiu voltar? Não. Conseguiu? Então vamos lá. Vou responder esse aqui da Paula. Bom, eu acho o seguinte, Paula, que o melhor horário para ligação, tá? É o horário que você decidir para ligar, né? Agora, vai acontecer, tá? De você poder estar ligando e o cliente não poder te atender, né? Eu acho que a gente ser muito objetivo na hora da ligação é importante, né? Então você se identificar, ó, meu nome, oi, tudo bom? Meu nome é Paula, eu trabalho com proteção familiar, ou você fala o que você tiver, né? E aí você fala que você pode falar, você está ocupado agora? Porque quando você pergunta, se a pessoa falar que está, ela vai te ouvir. Se ela falar que não, você vai dizer, vem cá, qual o melhor horário para falar com você? E aí dentro do horário que a pessoa falar, você volta a ligar. Entendeu? Acho que esse é o melhor horário, é o seu horário. E você sempre falando, você está ocupado agora? Você está podendo falar? Se a pessoa falar que não, vão perguntar qual o melhor horário para você. Né? Se ele puder, se falar, não, eu posso falar assim, aí você vai, seja bem prático, bem objetivo, sendo sempre dando duas opções aí para a pessoa te receber. Eu acho que isso aí é uma dica aí que você fica bem prática, bem objetiva, não perde seu tempo, não perde o tempo do cliente.
nossa foto para todos terem acesso a este conteúdo. Bom, aqui alguém já falou que travou aqui, gente. Cláudio Alvarenga. Bom, Alvarenga, tranquilo? Bom. Aqui. Charlão, o que te move? Hã? Não, escreve. Tiago, eu não sei se você está me ouvindo, mas você está sem voz.